Acho que você teve uma formação religiosa muito sólida, né? Muito sólida, sim. Tem sim. membros na sua família que... Meu padrasto era pastor de igreja evangélica, então nós moramos na igreja. Eu morei na igreja por muitos anos, estudei teologia por 6 anos por conta. E li a Bíblia várias vezes. Não, diferente do que as pessoas imaginam, a leitura da Bíblia do tipo não é capa a capa, é estudá-la por muitos anos, então é muito rica. Não à toa, mesmo hoje, bem mais certa do que eu imagino, do que eu considero existir ou não do que eu imagino, mas do que eu considero existir ou não, mesmo hoje assim, eu ainda trago exatamente tudo que funciona dali. Porque, para mim, não é só trazer o que funciona do cristianismo, é de qualquer coisa que, por gerações, funcionou. Então, tem uma frase do Jordan Peterson que eu gosto muito, que ele fala, you better have a hell... É bom você ter um baita de um motivo para mudar alguma coisa que funcionou por tantas centenas de gerações, por centenas de pessoas fazendo. E aí, isso, para mim, é indiscutível na base cristã. É uma verdade prática. Exatamente. Né? Ela resistiu ao tempo. Né? Isso, a gente olha para os fatos. Então, e tem uma coisa mais racional do que isso. E aí, assim, sob um ponto de vista racional, só me resta olhar para o cristianismo em alguns pontos em que ele é bastante tácito, eu diria, e falar, tá, aqui eu fico com isso aqui. E aonde ele deixa alguma abertura de alguma forma, e aí essa abertura, estou falando, claro, de uma coisa muito melhor observada do que a gente tem hoje, porque quando a gente estuda teologia, a gente realmente vê que é muito triste pegar as versões traduzidas da Bíblia hoje, olhar para elas e falar, é isso aqui, é muito triste ver que a gente está muito lá atrás na interpretação daqueles textos, principalmente porque trazer do hebraico e do grego para o latim e então para o português traz uma perda enorme, mas olhar para tudo isso e falar, não, o que funciona aqui eu continuo aplicando, para mim é inegável. Então, eu via funcionando lá, eu via que o que funcionava lá ainda funciona, eu ainda vejo isso, então não tem por que discutir uma coisa aqui. Uma ideia conservadora na essência. É, né? Isso. E mais que isso também, né, cara, simbólica, né, cara, porque tem muito para você ler as escrituras nessa pegada teológica, você tem que ressignificar muito das palavras do dia a dia, de natureza, simbolismo natural, simbolismo cristão. Sim. Então, assim, isso é legal porque isso te abre o imaginário para diversas outras coisas, né? Então, acho que isso é uma das grandes vantagens, um dos grandes benefícios dos textos sagrados. Né? Aí você tem essa formação toda e foi beber em Ayn Rand. Poxa, mas não tinha nem como, né? E aí? Foi voltar para a nave mãe. Me sentir de volta à vida. Ayn Rand chegou para mim num momento em que, já comentei isso com você, mas num momento em que as coisas estavam faltando só ter nome, sabe? Só faltava ter nome. Só faltava ter cara crachá. Só faltava poder bater, eu olhava para a cara, só faltava um crachá. Era um aval, era praticamente um aval. Então, quando o livro do Dennis caiu na minha mão pela primeira vez, eu já tinha a Nascente em casa. E eu não tinha me empolgado com ela. Porque eu já falei isso para você também muitas vezes, mas eu vejo a Rand como uma escritora péssima. Uma filósofa sensacional. Mas 3 páginas para descrever um prédio não existe. Pô, é difícil. Eu prolixo. Nossa, e ruim. É ruim do ponto de vista literário. Para que é uma russa escrevendo em inglês. Então, aí eu animo, aí eu valorizo e tal. Mas então eu tinha Nascente, eu tinha começado a ler e não tinha visto muita graça. E aí, quando caiu o seu livro, eu sempre falo isso para as pessoas que vão ler o Desvaneios do Coletivismo, para elas a priori, se elas não conhecem, se elas não sabem o que está na mão, para elas pularem a priori aquele comecinho onde você conta a tua vida dela. Da biografia. Eu sempre falo, pula aí. Porque se a pessoa começar por ali, de repente ela vai falar, vai direto na filosofia. Começou a filosofia, com 10, 15 páginas, você vai falar, peraí, quem que é essa Zé aqui? E aí você volta ali para ver. Foi exatamente como foi para mim. Eu tenho muito traquejo com o livro do tipo, eu não sigo um protocolo de, olha, tem que ler daqui para cá, eu vou dar uma olhada nele antes. Então eu vou dar uma folheada, eu vou ali, eu vou cá, porque daí eu sei para onde eu estou indo. E foi exatamente o que eu fiz. Então eu olhei ali, vi que ele estava dividido assim, falei, deixa eu ver qual que é a dela, porque se for legal, eu volto ali e vejo. Funcionou muito bem. Eu me lembro que estava numa viagem, inclusive. Era uma viagem para algum lugar que agora eu não lembro, aqui no Brasil. Eu me lembro de perder um dia de viagem. E falar, não, preciso... Isso aqui está mais legal. Também a companhia... Enfim, estava mais legal o livro do que a viagem. E aí, isso perdurou. Então, depois disso, aí eu fui olhar a Nascente com outros olhos. E aí, a Revolta de Atlas, eu li pulando, hein? Porque é ruim. A descrição é ruim. É braba? É ruim. 1.200 páginas. Não, é complicado. Então, eu peguei a essência. Só a essência está ótimo. Peguei a essência, é muito bom. Cântico também é uma coisa que... Cântico eu acho mais dinâmico.
Não só por ser mais curtinho, mas é mais dinâmico. E a mensagem é extraordinária. E muito, muito pontual, né? Dá para notar a mensagem já bem no... É excelente. Você acha que ela te ajudou nesse processo agora? Porque você expôs, assim, nos últimos... O quê? Nas últimas 6 semanas, meses, alguma coisa assim. Você expôs parte, não vou dizer tudo, porque também não daria, mas parte da sua... de alguns dilemas da sua vida e tudo. Ela te ajudou nesse processo de recuperação, assim? Porque quem te viu lá no início desse processo e vê agora... Tô voando, fala a verdade. Você chegou numa máquina aqui que eu achei que fosse... precisasse de um Navão, né? Planta, Ó, vou te dizer que ela me ajudou menos do que ela... não colocaria me ajudou. Mas foi a materialização de alguns conceitos dela que... Então... Esse é o ponto. Incrível. Você teve a chance de colocar em prática. Eu tive a chance de ver, porque quando ela fala que que é tirar a culpa de quem... Sim. De quem fez o negócio, é colocar o inocente na... Sim. Eu vi isso acontecendo. Sim. Então eu vi, é muito doido olhar a grande massa. Quando você alivia o mero pro culpado, transeúnte, aliviando para o culpado. Você pesa sobre o inocente. E pesando sobre o inocente. Isso foi muito interessante. Eu e Ju, a gente fala uma coisa muito brincando. A Ju, para quem não está acompanhando, a Ju, a Ju é a chefe, ela que manda em tudo. É tudo ela mesma, eu só obedeço. A gente sempre fala uma coisa brincando, quando a gente está falando de algum assunto muito trivial, a gente fala, do ponto de vista antropológico, isso aqui chega a ser interessante. Nunca tem um ponto de vista antropológico. Mas aí, nessa eu colocaria. Do ponto de vista antropológico, foi muito interessante ver as reações das pessoas à minha volta. Ver a minha reação, ver a reação das pessoas que ajudaram, das pessoas que atrapalharam, mas foi muito bonito ver que a essência da maioria das pessoas, diria de 99,9% das pessoas, ela se inclina a isso que é o certo, que é a busca pela verdade, que é a busca pela justiça, que é a busca... Você experimentou isso? 100%. Eu fiquei muito, mas muito surpresa. Muito surpresa, eu não esperava. Eu até comentei isso com uma amiga, eu sou uma pessoa bem reservada. Apesar de que eu tenho muito em mente que se você mostra alguma coisa para alguém o tempo todo, então se eu ficar te mostrando o meu isqueiro o tempo todo, e ele tem uma cor linda e tudo mais, você vai olhar para ele. Então, se eu quero que você não olhe para mim, eu te distraio o tempo todo com um isqueiro bem chamativo. Então, é a mesma ideia quando você falou assim, ó, não pensa num boi preto. Isso, exatamente. Acabou, PNL total, programação neurolinguística. Então, na minha cabeça, tudo que eu exponho ali é sempre na ideia de... E não é uma ideia sorrateira e sacana, mas é na ideia assim, eu quero que você olhe para isso aqui, isso aqui que eu quero que você olhe. Então, apesar de parecer muito expansiva, eu sou uma pessoa bastante reservada. E aí eu não esperava, então, que as pessoas à minha volta fossem necessariamente comprar a minha briga ou me apoiar, porque elas poderiam, com toda razão, lançar a mão do... Olha... Você não esteve presente, não dividiu e não contou durante tantos anos e agora você chega, lança uma bomba de um problema grande na minha mão, da sua vida, e eu não espere que eu te apoie. Que eu te abrace. Aconteceu um total de 0 vezes. Incrível, eu achei que tivesse sido o quanto isso vampirizado. Então, deixa eu te perguntar, o quanto isso está dissociado do egoísmo racional dessas pessoas? Porque, assim, beleza, eu gosto muito da Ayn Rand, eu acho ela sensacional... Mas e aí? E essas pessoas? Quanto isso está dissociado do egoísmo racional delas? Para mim, essas pessoas fizeram isso porque elas quiseram fazer. Sem dúvida. Mas não fizeram para elas. Não, mas a coisa do egoísmo racional não é necessário. Eu esperava que elas fizessem o que elas quisessem. O que me surpreende é que o que elas queriam era estar na busca pela verdade ou na busca por culpar quem é culpado e proteger quem foi E em que atacado. medida não fizeram para elas próprias? Quer dizer, olhando para Lara como um modelo... Tem isso um pouco também. Olhando para Lara como um modelo, né? Eu concordo com a Lara, tem isso um pouco... De modus operandi. Também. Sim, é o que a gente chama de empatia, empatos, né? Você tá vendo a pessoa sofrer ali por um motivo, tá sendo injustiçada ou sofrendo, né, por algum motivo, então você tem naturalmente uma inclinação de querer colaborar, de Mas querer... eu acho que isso aqui que eles estão dizendo até pega bastante, que a gente quer debandar para o lado vencedor. Também tem isso. Você olha a situação e você fala, puxa, aqui é mais do que aqui, o resultado daqui é melhor do que aqui. Aqui tem mais capacidade do que aqui é mais inteligente do que aqui é mais... Você naturalmente tende a crer mais, acho que é mais fácil. Mas você não foi julgada no sentido de falar assim, como é que você deu força para essa tralha no curso dessa história aí? Sim. Sabe por que eu não liguei para os julgamentos? Porque eles estavam certos. Né? Pô, tá todo mundo certo. O que você via? Também não sei. Mas, poxa, você levantou a pessoa para caramba. É verdade. Errei para burro. Pô, mas você fala... Eu acho que esse é o grande negócio de todas as situações da vida. A gente tende a fazer no automático daquela coisa mais... Como chama isso? Mais
quando a gente faz a volta, como chama isso, gente? Momentânea? Não, a gente tá... Não é agressivo. Não sei. Reativo. Reativo. A gente tem essa coisa mais reativa de toda vez que a gente ouve alguma coisa, seja crítica, seja o que for, da gente naturalmente já, nessa reatividade, já rebater. Eu tenho um pouco disso. É muito mais frequente que quando alguém faça uma crítica muito dura ou quando alguém fala alguma coisa, eu falo, pois é. Até por preguiça. Porque é mais fácil concordar. Mas nesse caso é muito mais fácil. A pessoa fala, poxa, mas Você eu está acho que exercitando uma virtude chamada paciência, né? Poxa, a pessoa diz, Pô, olha, mas você fez errado. prudência. É muito mais fácil você falar assim, verdade. E se você pensa isso ou não, depois fica pra lá. Mas a verdade é que quase todos os julgamentos que eu ouvi nesse sentido estavam corretos. Eu acho que é legal porque você mostra um lado vulnerável também, de humanidade, que talvez explique boa parte do sucesso que você tem. E que é muito diferente de fraqueza. E autenticidade. Exato, claro. É muito E a autenticidade. Acho que Sinceridade. a autenticidade é o principal de todos, eu acho. Eu acho que a grande... Próprio da condição Quem humana. sou eu para falar isso, né? Veja bem, é só a minha opinião. Mas a autenticidade é algo que conquista as pessoas. Exato. E essa demonstração, que é o que ela está falando, é fundamental, ainda mais para quem está nas mídias sociais.